gostava e que o caso físico com Jaden não significava absolutamente nada para mim. Era apenas físico e nada comparado ao amor e à satisfação física que tenho com ele. Esperava que terminássemos a noite fazendo amor. Sei que alguns de vocês podem achar isso egoísta e totalmente nojento, mas lembrem-se de que usei proteção para tudo o que fiz com Jaden e não houve troca de fluidos de qualquer tipo. Às 19h30, James ainda não havia chegado em casa e eu tentei ligar para ele, mas foi direto para o correio de voz. Então, mandei uma mensagem dizendo que estava em casa e esperando para jantar. Não ouvi nada dele. Já eram 20h50 e eu estava ficando preocupada. Continuei ligando para ele e deixando mensagens e enviando textos. Por volta das 21h30, recebi uma mensagem dele dizendo: "Não espere acordada, vou chegar tarde." Respondi perguntando onde ele estava e com quem estava, mas ele não respondeu. Estava exausta e adormeci depois da meia-noite. Fui acordada pelo som do chuveiro no banheiro de hóspedes e levantei para investigar. A porta estava trancada, algo totalmente fora do comum para James, então bati, mas ele não respondeu. 10 minutos depois, James saiu com uma toalha enrolada na cintura e disse: "Oi, como foi sua noite?" Eu disse que foi boa, mas então ele perguntou diretamente: "Você teve sexo com Jaden?" Pedi a ele para não usar esse termo, mas admiti que sim, Jaden e eu ficamos juntos. Então perguntei onde ele tinha estado. Ele disse que tinha passado a noite em vários bares e saído para dançar. Perguntei com quem ele estava, pois podia sentir o cheiro de perfume em suas roupas descartadas. Perguntei: "Quem é ela?" Ele afirmou que, como eles não tinham dormido juntos, não precisava me dizer quem ela era. Não posso usar as palavras explícitas aqui, mas posso acrescentar que ele nunca tinha usado palavrão comigo, então seu modo de falar comigo e usar aquela palavra me deixou muito preocupada. Então, perguntei a ele por que usou o banheiro de hóspedes para tomar banho, e ele me disse que estaria usando o quarto e o banheiro de hóspedes até eu fazer 2 testes de DST. Suas palavras me devastaram e respondi: "O quê? Isso não estava nos nossos acordos. Eu me certifiquei de que Jaden usasse proteção para tudo o que fizemos." Ele retrucou: "Você nunca ouviu falar de HPV oral ou herpes oral? Eu não vou ficar a menos de 2 metros de você até você se limpar. Considere isso minha versão de distanciamento social." Eu estava incrivelmente chateada, chorando, e disse a James que queria encerrar nosso casamento aberto, pois isso era a última coisa que eu queria que acontecesse. James retrucou: "De jeito nenhum, você teve sua vez e agora eu vou ter a minha." Chateada, continuei chorando enquanto ele simplesmente declarava que ia para a cama porque tinha uma reunião cedo e precisava descansar. Passei a maior parte da noite chorando copiosamente, eventualmente adormecendo no sofá. Quando acordei, James já tinha saído. Ele me mandou uma mensagem dizendo: "Não espere por mim." Tentei ligar para ele, mas ele não atendeu. Enviei mensagens e deixei recados durante o dia todo, mas ele nunca respondeu. Estava doente e sentia que estava enlouquecendo, pensando que provavelmente tinha destruído meu casamento. Não recebemos nenhuma entrega naquele dia, então não vi Jaden, mas liguei para ele às 16h30 e perguntei se poderíamos nos encontrar à noite. Ele concordou e mencionou que eu parecia chateada. Eu disse que estava, mas disse que discutiríamos quando chegasse à casa dele. Nos encontramos e eu disse que queria encerrar nosso relacionamento, admitindo que foi um grande erro, pois amava meu marido e só o queria. Expliquei a situação e ele entendeu. A única coisa que ele pediu foi mais um encontro, depois do qual nunca mais teríamos contato além do trabalho. Eu concordei e tivemos um encontro muito curto, nada além de posições convencionais, que duraram menos de 10 minutos. Depois, ele me disse: "Isso foi terrível, você ficou lá como um tronco." Eu me desculpei, admitindo que toda essa situação foi um grande erro e não foi culpa dele. Me vesti, dei um último abraço nele e saí. Antes de sair, Jaden disse: "Nunca vou entender mulheres como você." Perguntei o que ele quis dizer com o comentário e ele simplesmente disse: "Nada", sem comentários, com uma expressão de completo nojo no rosto. Saí rapidamente, chorando durante toda a viagem de volta para casa. Como pude ser tão estúpida? Destruí meu casamento por nada. Pensei que devia ser a pessoa mais estúpida do mundo, e mais uma vez, me senti suja. James só voltou para casa à 1h da manhã naquela noite. Estava doente sabendo que tinha arruinado minha vida por conta própria. Na sexta-feira, James fez a mesma coisa e saiu antes de eu acordar, me mandando uma mensagem dizendo: "Não espere por mim." Essa distância e frieza estavam esmagando minha alma. Adoro passar tempo com meu marido de manhã, à noite e nos fins de semana, preparando suas refeições, abraçando, dando passeios depois do jantar e conversando sobre coisas bobas. Tudo isso havia desaparecido e eu sentia muita falta. Mandei uma mensagem para James dizendo que queria conversar com ele na manhã seguinte, e ele respondeu dizendo que tudo bem, contanto que fosse a primeira coisa, pois ele estava saindo. Respondi perguntando para onde ele ia, mas ele não respondeu. Ele só voltou para casa às 1h30 da manhã. Não disse nada e apenas fiquei na cama chorando. Ele de novo tomou um banho e foi direto para a cama. Acordei cedo para esperar James se levantar. Ele entrou na cozinha às 7h e serviu um suco de laranja. O clima estava muito frio e sem emoção. Ele não fez
fez contato visual e apenas sentou-se à mesa comigo e começou a olhar o telefone. Levantei-me, fui até ele e sentei no colo, dizendo: olhe para mim. Ele desviou o olhar, mas eu disse: olhe para mim, e segurei gentilmente o rosto dele, olhando nos olhos castanhos dele. Disse a ele que o amava com todo o meu coração e que tomei uma decisão ruim, não um erro ruim, uma decisão ruim. Disse que sentia muito e faria qualquer coisa para recuperar sua confiança e amor. Ele não disse nada e apenas me olhou como se eu estivesse louca. Perguntei se ele me amava e ele não disse nada. Eu disse: James, por favor, me responda. Ele disse que não sabia. Comecei a chorar e disse: posso consertar isso. Ele disse que não achava que eu pudesse. Então o chamei de bastardo e disse: você planejou tudo isso, me armou para se divorciar de mim, não foi? Ele disse que não, mas admitiu que assim que mencionei a ideia de um casamento aberto, ele sabia que nosso casamento provavelmente estava acabado com base no que ele tinha lido. Perguntei por que ele não me impediu e exigiu que eu encerrasse todo o contato com Jaden. Ele disse: você não pode obrigar alguém a ser fiel. Você é ou não é, e você obviamente não é uma pessoa monogâmica. Apenas chorei e disse a ele que era e para não jogar tudo fora. Ele não disse nada, apenas se levantou e disse que estava saindo. Perguntei para onde ele ia e ele disse que voltaria depois da meia-noite. Lembrei-lhe que o dia seguinte era domingo de Páscoa e estávamos programados para sair às 7 horas para dirigir até a casa dos meus pais. Minha família adora meu marido e passamos quase todos os feriados com eles, já que os pais dele agora moram na Flórida. Ele me disse que não iria. Fiquei chocada e arrasada e pedi para ele por favor vir comigo, e ele simplesmente disse friamente que não. Perguntei o que eu diria aos meus pais, e ele disse que não se importava. Depois disse apenas para contar a verdade. Implorei e supliquei para ele ficar em casa comigo, mas ele apenas se vestiu, pegou uma bolsa de ginástica com roupas e saiu de casa. Estou destruída por dentro e me sinto totalmente desanimada. Quero perguntar a ele por que está agindo assim, por que está me tratando assim, mas tenho medo da resposta. Sinto como se tivesse perdido tudo e não sei se nosso casamento pode ser salvo. Só queria que tudo voltasse ao normal, mas parece que o estrago já está feito. Vocês todos aqui têm alguma sugestão e passos que eu possa tomar para salvar meu casamento? Eu realmente gostaria de ouvir de pessoas que passaram por algo semelhante com casamentos abertos e se um casal pode se recuperar de uma traição assim. Eu realmente gostaria de ouvir de pessoas que se reconciliaram com sucesso depois de um relacionamento aberto. Obrigado por estar aqui e ouvir minha história. Estou voltando para a cama agora para chorar pelo resto do dia. Atualização 1. Queria dar a todos uma atualização. Primeiro, quero agradecer aqueles que responderam com feedback e apoio. Realmente me ajudou a passar pelos últimos dias. Houve muitas pessoas que criticaram justamente e me chamaram de nomes terríveis, mas eu merecia e aprecio o seu feedback também. O domingo de Páscoa e hoje têm sido dias muito difíceis para mim, 2 dos piores dias da minha vida. Dirigi para a casa dos meus pais, e quando cheguei, a primeira coisa que me perguntaram foi onde está o James. Eu menti e disse que ele teve uma emergência no trabalho e não conseguiria chegar. Disse isso porque não queria perturbar nossa reunião familiar. Minha família acreditou na minha história, mas ficou suspeita à medida que o dia passava, já que eu não estava mandando mensagens ou ligando para o meu marido como normalmente faço, para desviar a atenção deles. Enviei várias mensagens falsas para despistá-los e agi como se tivesse recebido mensagens dele e disse a todos que ele ainda estava ocupado no escritório e me ligaria amanhã. A verdade é que ele nunca me ligou ou mandou mensagem, nem mesmo para saber se cheguei em segurança. Isso partiu meu coração. Planejei ficar na casa dos meus pais e contar a eles sobre nossos problemas conjugais na segunda-feira. Não queria fazer isso porque sabia que eles ficariam com raiva e me odiariam. Bem, eu contei a eles esta manhã e aconteceu exatamente como eu previ. Eles gritaram, me chamaram de nomes terríveis, disseram que não me criaram assim e várias outras coisas. Chamaram minha irmã para se juntar a nós e ela também me repreendeu. Chorei e disse a eles que estava arrependida. Disse a eles que sei que o que fiz foi terrível e que aprendi com isso e nunca mais cometeria esse erro no futuro. Disse a eles que meu único foco, pelo futuro previsível, é reconquistar o amor e a confiança do James. No final, embora estivessem muito chateados comigo, disseram que me amavam e orariam para que nosso casamento pudesse ser salvo. Dirigi para casa na segunda-feira à noite. Durante o dia, liguei e mandei mensagens para o James, mas ele não respondeu. Quando cheguei em casa, encontrei um bilhete no balcão dizendo que ele tinha ido para a Flórida visitar os pais e voltaria no domingo. Me senti tão mal, pois planejamos ir visitá-los em maio, e agora, por minha culpa, isso não vai acontecer. Me odeio. É tudo que tenho a dizer por enquanto. Estou realmente deprimida e triste. O que me assusta é que não estou mais chorando. A dor e o remorso que sinto estão tão profundos dentro de mim agora que as lágrimas são inúteis. Atualização 2. Passou quase um ano, e eu não planejava postar novamente, mas houve um grande interesse da comunidade, então decidi fazê-lo. Bem, tenho umas notícias e algumas boas notícias. Primeiro, as más notícias. Estou divorciada. Foi finalizado em dezembro. No final, o James decidiu que não podia continuar casado comigo depois que
estive com outro homem. Ele disse que nunca mais poderia confiar em mim e ficou envergonhado de ser visto em público comigo. Ele sente que o divórcio lhe devolveu sua masculinidade. Discordo, pois ele nunca perdeu sua masculinidade, e ninguém sabe sobre minha breve ligação com o Jaden, exceto nossas famílias, mas ok, seja como for. Agora para as boas notícias. Não esqueça para as ótimas notícias. O James e eu começamos a namorar novamente no mês passado. Voltamos no Dia dos Namorados, e tem sido fantástico. Só nos vemos quando ele quer, o que tem sido cerca de uma vez por semana, mas nosso nível de paixão está nas alturas, muito maior do que quando nos conhecemos, há 7 anos. Agora, ele deixou claro para mim que isso é apenas uma coisa física e que nunca mais seremos casados, moraremos juntos ou seremos um casal novamente. Estou bem com isso. Bem, não realmente, mas aceito o que posso conseguir. Meu objetivo é reconquistar o James, e se eu não conseguir, quero ter filhos com ele. Agora, não entenda errado, eu nunca iria prendê-lo com um bebê, apenas gostaria de ter filhos com esse homem. Pensei em como poderíamos compartilhar a custódia e fazer tudo funcionar sem estarmos casados. Eu sei que parece loucura, mas o amo e não quero filhos com mais ninguém além do James. Sei que fazer isso provavelmente comprometeria qualquer relacionamento potencial que eu pudesse ter com outro homem, mas eu não quero ninguém além do James. É tudo que tenho para compartilhar agora, e provavelmente não vou postar novamente, a menos que algo importante aconteça, mas adoraria receber o seu feedback sobre a minha situação. Você acha que sou louca por namorar o James? Devo apenas seguir em frente e encontrar outro amor e começar uma família com essa pessoa? PS, Jaden não é uma opção e nunca foi. Ele foi apenas uma decisão ruim que tomei e nunca mais repetirei. Obrigada.